Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje temos o prazer de entrevistar a professora Ednice Burlandi. Boa tarde, professora. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, é um prazer estar com você. Muito bem, então hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida e o ministério da professora Ednice, a obra adventista. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer à senhora é para que nos contasse um pouco da sua infância. Então, onde foi que a senhora nasceu, a data do nascimento, e quem foram seus pais, seus irmãos, e como foi a sua infância? Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Valparaíso, que fica no noroeste de São Paulo. Meus pais, Edgar de Oliveira e Cristina Meula de Oliveira. Eles se converteram logo depois que eu nasci. Eu tenho 8 irmãos, sendo que eu sou a quinta. São 4 homens e 4 mulheres. Eu já não fui batizada na Igreja Católica, os anteriores foram. E Muito nós bem, somos uma ok. família grande, então. Ok, então a senhora já nos adiantou que os seus pais te batizaram ainda quando a senhora era criança, correto? Ah, Então a senhora foi batizada na igreja adventista. Como que foi esse processo para que a senhora também seguisse a religião dos seus pais? Houve uma pessoa que a influenciou, talvez a escola sabatina, a escola da igreja? Como que foi esse processo? como eu fui criada numa igreja do interior, uma pequena igreja do interior, nós frequentávamos todos os cultos, né? Sábado, quarta, domingo, semana de oração, não faltávamos em nenhum culto. E como era um grupo pequeno, nós participávamos desde cedo. Eu já com meus 10, 12 anos, eu era professora da escola sabatina infantil. Depois dirigi o JA, muito novinha ainda. Então, a igreja nos ofereceu muitas oportunidades e a gente vai ficando, a igreja vai fazendo parte da gente, né? Porque nós vivíamos ali em função da igreja. Inclusive, até a zeladoria da igreja era por conta da nossa família. Cada vez ia um filho lá limpar, ou 2 iam juntos, tal. Então, o ambiente da igreja influenciou demais a manutenção ao me manter na igreja até a adolescência. E depois eu fui para o IAE São Paulo fazer o ensino médio, né, que seria o magistério na época. Então, minha função foi sempre no ambiente da igreja. E isso fez Ok. com que eu me enraizasse ali. A senhora se lembra a data do seu batismo e quem oficiou o batismo? Eu batizei no dia 27 de dezembro de 1956. E quem fez meu batismo foi o pastor Alcides Campolongo. Que legal. Então, a senhora, falando um pouco sobre a sua educação, a senhora cursou o primário, o ginásio, em escolas locais, antes Sim, de ir para o IAE? meu pai era assim, muito cuidadoso com a nossa formação. E como não tinha uma escola adventista, ele fez uma proposta à associação no sentido deles enviarem uma professora e ela moraria conosco, né? Ele daria a manutenção da professora e a associação então enviou. Nós estudávamos multissérie, classe multissérie, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano numa mesma sala. Então nós tivemos professoras e uma delas está viva até hoje, a minha professora. Minha primeira professora, a professora Bernadette Torquato, ela foi depois, quando eu fui diretora do Capão, ela foi professora do Capão e nos damos muito bem. Tenho muito agradecimento a esse fato de estudar só o primário. Depois o ginásio, eu fui para o ginásio estadual, né? Que legal. Então, nós já vemos a iniciativa daquela igreja em preservar as suas crianças, né? Conseguindo uma professora adventista para a Isso. educação infantil. Então, mais ou menos em que época a senhora foi para o IAE e quando que foi a graduação no magistério? Eu fui para o IAE início de 61
1961, né? E concluí em 1963, que são 3 anos só o magistério. Ok. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a família que a senhora formou. Como que você conheceu o seu esposo, quando vocês se casaram e se tiveram filhos? Eu conheci meu esposo no IAE São Paulo. Eu cheguei em 61. Ele chegou antes, ele fez inclusive 2 anos o científico, né? Chegou antes de mim. E foi lá que eu conheci, lá namorei, lá noivei. Ele foi, quando terminou o teológico, em 62, ele foi como missionário para Belém do Pará. E eu fiquei no IAE, 63. Então foi assim um noivado de longe, né? Com aquelas cartas, não tinha nada de computador, era carta que demorava para chegar, não existia nem a Belém Brasília na época, era tudo muito demorado. E aí me formei em 63, e pelo fato de ter ficado um ano longe, eu achei prudente esperar um ano para me casar, mas esperar em Belém. E a minha irmã, a Edmeia, aceitou ir comigo para Belém, que meus pais só deixariam ir se eu fosse com uma irmã, né? E lá nós ficamos na casa do pastor Lessa, José Lessa, pai do pastor Rubem Lessa. Nós morávamos ali num quarto, na casa deles, um ano. E no final do ano voltamos para minha terra natal para nos casar. Que legal. Casamos no Quando foi final. Pode falar a Sim. data. Eu casei dia 9 de fevereiro de 1965. Ok. E vocês tiveram filhos? Qual é o nome deles? Nós tivemos, meu esposo nunca falava o número de filhos. Ele falava, quantos filhos você tem? Ele dizia, temos 2 casais. Ele dizia que se falasse 4, a turma se espantava. Então, tenho 2 casais, o mais velho, o George, depois a Lani, que você deve conhecer, né? Depois o Roger e depois a Evelyn. 2 casais. Ok. Legal. É só para deixar registrado aqui, o seu esposo foi o pastor Jorge Burlandi, correto? Isso, Jorge Lucien Burlandi. Muito bem. Agora passando para a parte da contribuição, né, à Igreja Adventista, depois que a senhora se casou com o pastor Jorge, poderia nos fazer um breve histórico dos locais por onde vocês passaram, né? E as funções do pastor e da senhora também nesses locais. Então, nós fomos para. Ele foi primeiro para Belém e ficou como distrital, ali com a igreja principal, era a igreja de São Brás. Lá as mudanças eram muito rápidas. Depois, em seguida, ele foi para a igreja da Pedreira, depois foi para a igreja central, e depois ele se tornou conferencista. E eu, nessa época, eu trabalhei também como professora. No primeiro ano que eu cheguei lá, trabalhei como professora no período da manhã na Escola da Pedreira, e no período da tarde eu era recepcionista do Hospital Adventista. Depois eu trabalhei na Escola da Pedreira, depois eu o acompanhei quando ele foi fazer evangelismo, e eu ia junto. Então ele foi para Santarém, lá nós ficamos 5 meses, ele foi para Bragança, nós ficamos sempre um período assim de 4 a 5 meses. E ele, enquanto ele fazia a conferência para os adultos, eu cuidava das crianças no outro ambiente. Ok. E em seguida a senhora pode fazer esse histórico até, né, a aposentadoria. Bem, nós ficamos em Belém até final de 68. Eu digo Belém é porque a missão ficava em Belém, mas nós íamos para outras cidades, né? Em final de 68, faleceu o pai dele. Então, para a mãe ter assim, um apoio, o presidente do Rio de Janeiro, que era muito amigo da família, tinha muita consideração, porque o pai dele fez o mesmo que meu pai. O pai dele, só que mais do que meu pai.
porque o pai dele construiu uma igreja ao lado do comércio onde ele tinha, e durante a semana ali era sala de aula. Na hora dos cultos virava igreja, eram os cultos, né? Então aí nós fomos para o Rio, ficamos no Rio 6 anos, sendo que 3 anos ele ficou no distrito de Madureira e eu na escola de Madureira, no Rio de Janeiro. Nos outros 3 anos, ele ficou como pastor da Igreja Central e eu como professora da Igreja Central, não como diretora, que tinha uma excelente diretora, a professora Maria Rosa, na época. Bem, depois do Rio, ficamos no Rio até final de 64, né? 65, ficamos 5 anos em Brasília. Não, 65 não, estou fazendo maior confusão. Saí do Rio, saí de Belém em 68, fiquei no Rio até 74. 75 fomos para Brasília, ficamos 5 anos, até o final de 79. Lá ele ficou na Igreja Central de Brasília, e eu dirigindo a escola Plano Piloto, que chamava, né? Que é a escola que ficava junto à Igreja Central de Brasília. De Brasília, nós fomos chamados para São Paulo. Ele como secretário ministerial em São Paulo, e eu fui como diretora da Escola Adventista da Alvorada, durante 3 anos. Eu só sei que 80, 81, 82, 83, 4 anos. Aí depois ele passou os outros 3 anos como presidente da Associação Paulista Sul, que na época era uma única associação, não tinha várias associações, né? E eu fui como diretora, depois eu falei que Alvorada, fui como diretora da Escola Adventista do Capão para o NASP. Fiquei até o final de 2008 trabalhando ali nos 3 primeiros anos. Eu trabalhei na educação básica como orientadora educacional. Depois eu fui para o ensino superior para coordenar a pedagogia e dar aulas. E depois eu mudei de função ali, passei para o PROAD, depois passei como coordenadora da extensão, mas sempre no NASP, no curso de pedagogia. Legal, professora. Aí me então, aposentei. Pode falar. Aí eu me aposentei final de 2008. Então, desde 2009 que eu estou aposentada. E meu esposo se aposentou com 65 anos em julho de 2003. Ele veio para cá, primeiro para a União, né, como secretário ministerial, depois ele veio para o NASP como diretor do SALT. E até se aposentou como diretor do SALT. Então, nós vemos como Deus pode dirigir o casal, né, por tantas funções, tantos locais, ali no princípio, no evangelismo e depois na área educacional, né, o pastor Jorge como professor, diretor do SALT. Agora tem uma pergunta muito importante. Como que a senhora se sente que foi usada, né, como o casal foi usado para contribuir com a obra adventista, com a pregação do Evangelho? Você considera que vocês deixaram um legado? Olha, a gente acredita que sim, porque quando encontramos ex-alunos, ex-colaboradores, então a gente sente assim que houve alguma diferença na vida de muitos deles. Eu acredito que sim, porque Deus nos usa, né, e nos capacita para aquilo que Ele chama. Eu sempre pensei assim, eu me lembro que quando eu fui chamada para o Capão Redondo, não era tão fácil assim, porque lá eles achavam que mulher não tinha condições de dirigir uma escola tão grande. Então, quando o professor Walter Niceto, departamental de educação, me perguntou, mas você não tem medo? Eu falei, não, professor, não tenho, Alice. Se eu estou sendo chamada,
Se Deus está me chamando, Ele vai me habilitar. E realmente deu tudo muito certo. Eu fui a escola que eu mais fiquei. Eu fiz 6 anos na escola do Capão Redondo como diretora. Com 1.400 alunos, graças a Deus, deu tudo muito certo. Que bom, Deus realmente abençoa, né? Agora, vocês tiveram um mentor, um conselheiro ao longo dessa trajetória que foi importante para que vocês talvez passassem por um momento difícil ou alcançassem seus objetivos? Olha, a gente sempre tem o apoio, quando você trabalha na área de educação, nós temos o apoio do Departamental de Educação. Nós tínhamos sempre reuniões, o apoio dos professores. O presidente, por exemplo, lá em Belém, eu cheguei muito nova, né, lá em Belém, e tínhamos o apoio que hoje, por sinal, é o sogro da minha, o falecido sogro da minha irmã, da Edmeia, pastor Barreto. Então, ele conversava, chamava a gente, dialogava. Então, em cada lugar que a gente ia, nós tínhamos o apoio, né? Quando fomos, por exemplo, que ele foi fazer série de conferências no Rio Moju, você imagina, eu saía de lá de Belém, aí eu não fiquei com ele direto, porque não tinha condições de ficar com ele direto. Não tinha condições. Eu tinha na época, o BP, o George, mais velho. Então, quando o lancheiro ia de Belém para lá, eu ia junto, aquela viagem difícil, bem até perigosa tal. Mas a gente, mesmo longe, no próprio ambiente, tinham aqueles que ensinavam a gente até a comer as coisas que a gente não sabia comer, né? Então, sempre tivemos. Nunca tivemos dificuldade assim, de relacionamento nos locais de trabalho, graças a Deus. Eu considero que nós fomos realmente privilegiados nesse aspecto. Ok. A senhora teria uma história marcante na trajetória do casal em que vocês viram a mão de Deus? Olha, algumas vezes. Por exemplo, quando nós fomos para Bragança, uma cidade extremamente... Bragança, que eu quero dizer, lá do norte, tá? Não aqui a Bragança, São Paulo. O ambiente era extremamente católico, eram pessoas muito tradicionais. Então, ele fazendo série de conferências, havia muita perseguição. E um dia nós estávamos lá no local de conferência e veio alguém correndo nos avisar. Nós estávamos hospedados na casa do pastor Manuel Pinto, esposa Isabel. Então vieram nos avisar, olha, colocaram fogo na casa. E é interessante que eles acho que sabiam onde nós ficávamos, que ficávamos no quarto de ensino. Então eles amarraram assim um pano, botaram fogo com gasolina e jogaram naquele quarto e jogaram embaixo, onde tem escada. Mas não foi nada demais, porque nós não estávamos lá. Então, apagou-se o fogo, algum prejuízo mais para o pastor do que para nós, né? Mas isso a associação sempre contribui com ressarcimento, e deu tudo certo. Em Santarém, a minha maior prova foi a doença dos meninos. O George teve o que chamavam de uma disenteria, lá eles falavam disenteria galopante. A criança estava perfeita num dia, no outro dia estava morta, porque ele ficava 100% desidratado. E aconteceu isso, quando chegamos da série de conferência à noite, ficávamos numa situação bem precária, num quarto, em cima de uma loja comercial, e a cama dele era rede, a cama da Lani, que eu já tinha Lani, eu fui para lá com a Lani com 12 dias, em Santarém. Aí ela dormia numa caixa, uma caixote assim, eu fiz o bercinho dela num caixote, uns irmãos deram o colchão, emprestaram o colchão, outros panela, e nós tínhamos aquele fogareiro que faz assim, bombeia, com uma boca só. E ali ele teve essa disenteria muito forte, muito forte. Corremos para o hospital, não tinha médico, e no meu desespero, eu trabalhei no hospital, graças a Deus, por um ano, conhecia bem o ambiente do hospital, fui atrás, não pode entrar, entrei, consegui um balão de oxigênio, para ele poder respirar, e fui dando soro devagarzinho até que o médico chegasse. Mas olha, ele emagreceu de um dia, na noite para o dia, ele fica assim, fica a criança como se fosse pele e osso. Mas graças a Deus,
passou. E a Lani teve um negócio no intestino, lá eles chamam de caramujo. Também me deu bastante preocupação. Mas os dois hoje são fortes, estão bem, graças a Deus. Amém, que legal. Então, Deus realmente abençoou, né? Passar por tantas provas. Nós vemos que a senhora sentiu mesmo a mão de Deus. Ah, tá. Quanto à alimentação saudável e à reforma da saúde, como que a senhora considera ser isso importante para a vida de um obreiro, de um casal ligado, né, à Igreja Adventista? Eu considero essencial mesmo. Mesmo quando criança, minha mãe, nós usávamos carne, mas era lá de vez em quando. E, além disso, feito assim de uma maneira bem simples, sem gordura, sem exagero. Raramente comia. Sempre usamos muito frutas e verduras. E muito leite também. Manteiga, leite, isso a gente usava. Minha mãe fazia manteiga do leite, né? Fazia o queijo, fazia tudo ali com leite. Porque era leite de fazenda. Então fomos acostumados com muita fruta e verdura, muito. Agora, na nossa casa também, o sistema era o mesmo. Agora, depois que os filhos crescem, cada um toma seu rumo, né? Então, alguns são mais cuidadosos com a alimentação, outros são menos cuidadosos, outro é menos cuidadoso, mas já é uma decisão deles. Ok. Agora, já caminhando para o final da nossa entrevista, qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? Eu tenho vários, dependendo da situação. Então, eu gosto muito, sonda, meu Deus, e conhece meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Gosto muito desse verso. Quando eu preciso que Deus me dirija, me mostre o caminho, me conheça de fato o meu interior. E, às vezes, eu sou um pouco assim, agora um pouco, agora menos, né? A gente fica mais velha, fica menos. Mas, às vezes, falo assim, de uma maneira precipitada. Então, aí eu recito aquele, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. E outras horas eu falo, cria minha, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. E quando eu quero agradecer pelo maior presente que nós recebemos, eu falo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Com certeza são versos muito preciosos. Agora, se a senhora fosse deixar uma mensagem para quem for assistir esse vídeo depois, qual conselho que a senhora deixaria para os irmãos de fé, novos obreiros, ou mesmo novas esposas de pastor? Eu acho que se nós nos dedicamos à causa de Deus, nós devemos nos disponibilizar a todo e qualquer momento que precisarem de nós. E confiantes de que Deus nos habilitará para aquele trabalho. E eu tenho uma regra comigo, nunca dizer não quando eu posso dizer sim. Eu só procuro dizer não em casos extremos, quando realmente não alguma coisa maior impeça. Então, está sempre disponível e confiante, porque Deus nos habilita. Não espera ficar pronto, não. Vai aceitando as responsabilidades que forem surgindo, vai realizando o seu melhor. Logicamente, a gente tem que estudar, nos preparar para aquela função. Então, você muda muito a função, né? Então, você tem que se preparar para aquilo. E sempre que puder, os mais jovens, vai na área de educação, na área de teologia, vai para o mestrado, uma especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, até onde puder ir. Porque isso tudo é muito importante, o desenvolvimento físico, intelectual, espiritual e social. Amém, com certeza. Queria agradecer muito, professora Ednice, foi um prazer conversar com a senhora nessa tarde e que Deus seja louvado pelo ministério de vocês, né, e que Ele continue abençoando muito a senhora e a família. Muito obrigada, para mim também foi um prazer. Vocês